Então vamos lá, pessoal, vamos ver se esse povo tem noção do que é o Brasil, tá? Quando um político vem com essa pauta de retirada de leis trabalhistas, retirada de leis de proteção da CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas, essa pauta ela é do interesse não do povo brasileiro, ela é do interesse do empresário. Consequentemente, essa pessoa vai ter a atração do empresário. Tá? Então, no Brasil, você tem três pautas principais de um presidente da República. A retirada de direitos trabalhistas, que ele não fala diretamente, né? Ele fala assim, deixa suspenso no ar, porque imagina que o povo não entenda o que, e também não quer dar a entender o que significa. Porque se ele falar de tirar, por exemplo, os 40% do FGTS, de tirar o seguro-desemprego, aí o que acontece quando você fala isso? Pessoas que têm um pouco mais de noção da situação vai transmitir isso para a população. Então ele deixa no ar essa questão para dizer assim, não, eu sempre disse isso. O que eu estou fazendo é o que eu sempre disse. Então ele não fala diretamente, porque ele sabe que isso não é uma coisa bacana. Perceba você, o trabalhador no Brasil, primeiro eu falo das três pautas. A primeira pauta é essa, retirada de cargos trabalhistas. A pauta armamentista, né, que muita gente só vota no presidente porque ele faz uma coisa que beneficia ele, que é do interesse dele, e isso não é patriotismo. Entendeu? Patriotismo é quando você pensa em todo um país. Eu não vou votar num cara só porque ele faz coisas que me interessam. Somente uma pauta, essa pauta armamentista, já trouxe muita gente para votar em Jair Bolsonaro. Tá? Por quê? Porque a pessoa quer ter uma arma. Esse é o problema. Ela não está se importando com a fome no Brasil. Ela não... o PIB está alto, mas na prática as pessoas estão passando fome. O agro tá bombando, mas a garrafa de óleo tá R$ 10. Entende? Então parece que as coisas no Brasil, quanto melhor estão economicamente, pior é para o cidadão brasileiro. Porque eles vendem tudo lá para fora para ganhar em dólar. Então acaba que aqui às vezes a gente come carne melhor quando dá um embargo lá, ninguém quer a carne do Brasil, aí eles mandam pra gente. E tem empresas que deixam a carne estragada, mas não abaixa o preço. Tem gente que joga o produto fora, mas não traz barato, só para não acostumar o povo com aquele baixo preço. É uma tragédia de mercado, né? Uma coisa ridícula que acontece. E aí você vê, o trabalhador no Brasil trabalha de segunda a sábado e ganha R$ 1.300. O problema do Brasil realmente é a condição do trabalhador, é a CLT que está dando prejuízo para o Brasil. É a mesma CLT? Porque se o cara trabalha de segunda a sábado e ganha R$ 1.300, que tempo de vida esse cara tem? Isso é escravidão, cara. O cara trabalha, ó, você tem, além do trabalho pesado, o cara só dorme 4 vezes por noite, 4 vezes por mês, perdão. 4 vezes por mês que o cara consegue dormir na sua casa e não acordar cedo. Uma rotina de trabalho cansativa, estressante, angustiante, porque é aquela mesmice, parece que você não para de trabalhar. Eu, particularmente, acho que o cara que trabalha de segunda a sexta, pelo menos 2 dias da semana ele tinha que estar em casa. Sábado e domingo. Eu não acho que poderia ter o sábado. Agora estão invadindo até o domingo. O cara pega o teu domingo, usa como quer e te joga para folgar na segunda. E o trabalhador que só folga no domingo, quando ele vai cuidar da saúde? Que tempo ele tem para ir num médico, num dentista? Então, estão acabando com a vida da pessoa. Se o cara não te consegue, se tá difícil te pagar R$ 1.300 e te explorar 6 dias por semana, e você ainda tem que dividir o dinheiro da passagem com o patrão, porque você paga uma parte da passagem, que empresário, que empresários são esses que nós temos no Brasil, que nem explorando conseguem chegar à riqueza? Porque nós vemos que muitos empresários enriquecem. Então, eu não estou falando dos empresários aqueles que são metidos a empresário. Estou falando de gente que realmente numa empresa, numa fábrica, enriquece muito com a mão de obra barata. Então, o que eles fazem é querer baratear mais essa mão de obra. Porque, olha só, você tem a questão sindical, atacam muito a questão dos sindicatos. Olha a burrice da população, gente. O sindicato é o que negocia piso salarial, né?
negocia direto com o patronal. Aí o cara fala assim, eu não vou me sindicalizar não. Não, lógico que você não quer ser sindicalizado no sindicato que não te representa. Mas você sabe que todo ano você tem descontos, que chegam a um certo valor. É com esse dinheiro que o sindicato vive. Você tem 1 milhão de trabalhadores numa categoria. E todo ano se recolhe, por exemplo, R$ 50 daquela categoria. Por ano. Olha quantos que o sindicato consegue. Então, é vantajoso ser alguém que lidera o sindicato. E você mesmo não sindicalizado, anualmente você paga uma taxa sindical que sustenta isso. Então, o que acontece não é que o povo ele não busca saber as questões sindicais. Eles não hoje em dia, com tecnologia, com internet, com WhatsApp, eles não se reúnem. Então, o problema do sindicato ser ruim é dos próprios trabalhadores que não conseguem entender a representatividade, que não vão lá votar, né? Você se sindicalizar para você ter direito a votar, que eu acho que nem precisaria. Eu acho que todo trabalhador da categoria teria que ter direito ao voto. Porque se eu não vou me sindicalizar a um sindicato que não me representa, eu perco o meu direito de voto, porque o sindicato é o sindicato dos trabalhadores. E mesmo eu acho que o cara, mesmo desempregado, ele teria que ter direito a voto para que se consolidasse uma força sindical, tá? Para que realmente tivesse um equilíbrio. Mas não, quando não tem esse equilíbrio, sabe o que acontece? O sindicato fica fraco, né? Os sindicatos são dominados pelos patronais, que são os que negociam pelo lado do empresariado, e a categoria não ganha, né? Só quando a categoria se revolta mesmo e quer fazer uma revolução que muda as coisas, né? Aí coloca alguns representantes, aí o seu salário não fica defasado no passar dos anos. Então, a questão do Brasil, cara, é muito complicado, porque se você tirar os 40% do FGTS, olha, você é um trabalhador, por exemplo, você é um vigilante, você trabalha primeiro, segundo, terceiro ano. Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui não é mentira. Nos primeiros anos, a empresa que você trabalha, ela vai te explorar ao máximo. E você com medo de ficar desempregado, você faz extra, você cobre férias, Cara, eles te exploram de todas as formas. Sabe aquele pedido que é uma intimação? É isso que acontece, você se sente obrigado. Além de ter tanto desvio de função numa função, você trabalha numa função, mas você não faz a tua função. Você faz outra e não ganha nada mais por isso, e ainda leva esporro por aquilo. Então você é sobrecarregado. Sabe o que acontece? Quando você chega a 6, 7 anos, você tá cagando pro que o patrão fala. Porque você sabe que se ele tiver que te mandar embora, ele vai ter que pensar em quê? Em te dar os 40%. Então, se ele te mandar embora, às vezes, o cara tá de saco cheio daquilo ali e é vantajoso para ele. E aí fica aquela questão. O patrão perde a moral com o funcionário. Agora, se você não tem esses 40% do FGTS, sabe o que ia acontecer com você? Você ia viver naquela ameaça do início a vida inteira. A vida inteira você ia ser ameaçado. A vida inteira o patrão ia te ameaçar, te mandar embora. E você com contas, ainda mais se o cara mora de aluguel, ele ficar desempregado, ele é despejado. Então ia ficar esse troca-troca de trabalho, tira um, bota outro. Por quê? Porque seria fácil. Tiro você, não estou afim de você. Então as pessoas iam viver com medo no trabalho. Elas iam ser intimidadas. Para isso que existem as leis trabalhistas, cara. Para proteger você. Só que você não entende isso. As pessoas muitas vezes não compreendem essa dificuldade. Que o de o patrão te mandar embora, ele tem que ter uma despesa. Essa despesa é o que ele não quer ter. Então a retirada de leis trabalhistas, que não são causas pétreas, podem ser retiradas se for o caso, ou a redução delas faz com que o trabalhador perca a sua segurança, tá? E aí perdeu sua segurança, irmão, desanda tudo. E o pretexto deles é gerar emprego. Se eles quisessem gerar emprego, eles fiscalizariam as empresas, verificariam onde tem desvio de função e cobrariam os sindicatos para botar uma ordem naquilo ali. Olha, aqui é porteiro, não é manobrista. O porteiro não é da manutenção, é porteiro. Os sindicatos protegendo a categoria,
fiscalizando os postos, já colhendo denúncia anônima, indo lá para saber se o porteiro está ganhando o dinheiro certo, se está vindo o salário. Porque, tipo assim, você atrasa as suas contas, ninguém paga juros. Você paga juros, mas a empresa, se atrasar teu salário, ela não paga juros a você, não. Você compartilha passagem com o patrão, cara. Eu acho já isso um absurdo. Uma passagem, você recebe uma alimentação e desconta uma. É muita injustiça, muita desigualdade. Então o cara trabalha para ganhar R$ 1.300 de segunda a sábado e vocês acham que isso tá bom. A reforma trabalhista do Temer tirou o feriado da escala 12 por 36 e o povo ficou quieto. Milhões de reais economizados numa só tacada para empresários. Então você vê, não gerou emprego considerável, não gerou. A reforma era para gerar emprego, hoje em dia continua o desemprego e o trabalhador perdeu o feriado. Então eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui não é nada equivocado, porque tudo pensado, tudo foi pensado, tudo foi analisado. Não se deve perder direitos trabalhistas. Tá? Esse negócio de carteira paralela, carteira com menos direito, fere as leis, a CLT, fere as leis que são consolidadas para te proteger. Com tanto custo, a gente chegou a ter esse momento de uma carteira que te protege. Só que eles querem voltar à época da escravidão. Os empresários querem voltar à época em que ele pode te contar que nos Estados Unidos não tem CLT, mas nos Estados Unidos é um país desenvolvido. O cara por dia ele ganha o que o brasileiro ganha por mês. O salário de $1.000 por semana. Pô, é diferente, gente, é muito diferente, não tem como comparar. Tu acha que o brasileiro vai te dar lá o valor que um americano ganha por hora? Então é totalmente diferente, essa comparação é ridícula, é ridícula. Não, mas não se compara um país com o outro, não se compara, porque são muitas coisas, como se você comparasse um ser humano com o outro, são muitas coisas diferentes, muitas células, cor, melanina, tudo diferente. E cada organismo diferente. Mas o povo, caraca, aceita esse tipo de coisa. Eu fico aqui pensando que coisa ridícula, gente. Muito ridículo isso. Os caras falam de pauta de retirada de direitos. O cara fala de uma previdência social corrupta, uma coisa que massacra o trabalhador e o trabalhador fica quieto. E ainda fica defendendo esses caras. Isso me irrita. Você pode até ter considerações por um, não gostar de um, mas você tem que ver o teu também. Se o teu político de estimação, ele realmente vale alguma coisa. Um exemplo, o Bolsonaro pegava auxílio moradia, né? E ele dizia que era para ter relação com gente, né? Ele falou do jeito dele lá. Olha a questão. O cara distrata a repórter, uma profissional, que faz uma pergunta plausível para ele, uma pergunta que tem fundamento, porque ele tinha um apartamento de 75 metros quadrados e o apartamento da Câmara era 300 metros. O auxílio moradia para quem não tem apartamento. Seu apartamento podia ser um ovo, mas você não tem direito. Aí o cara fala, não, é imoral, mas não é ilegal. Meu irmão, é imoral e é ilegal. No momento em que o benefício não é para quem tem apartamento, não importa o tamanho do seu imóvel. O que importa é que o benefício é para quem não tem apartamento. Então é imoral e é ilegal. Tá? Essa desculpa dele não cola. E vocês vendo o cara defendendo a bandeira do cristianismo e conhecereis a verdade vos libertará, e a pátria amada, e o cara bota sigilo nas contas. O Ciro Gomes denunciou várias vezes as contas do Bolsonaro, dívidas de gabinete. Mas quando você coloca sigilo, significa que você não é uma pessoa transparente. E não é sigilo só sobre os gastos do cartão corporativo, não. É uma série de sigilos sobre um monte de coisas do presidente. Tipo assim, um cara que é ético, ele mostra, tá aqui. Ele não foge. Vocês estão cobrando o quê? Vamos lá no site da transparência lá do governo, tá aqui os meus gastos. Pode até a pessoa achar assim, não, caraca, o cara gastou tanto com isso. Ó, gente, gastei tanto com isso porque eu tenho uma comitiva comigo, eu tenho esse. Mas quando o cara bota sigilo, é sinal de que o cara não vale. Não vale. Uma pessoa, num país em que nós vivemos, que as pessoas passam fome, é maior respeito que um mito de verdade teria, é mostrar que ele não está lá para gastar o nosso dinheiro ao seu bel prazer. O cartão pode ser ilimitado aqui, gente. Eu poderia gastar tanto. Aí o cara não gasta em um e os outros dois ele arrebenta. Ele tinha que gastar moderadamente os 3. Ele poderia gastar
Só que o cara, desde quando era deputado, ele tem esses problemas. Eu queria ver, mostrar tudo transparente. Se vocês têm um mito de verdade, ele deveria ser o mito de vocês de verdade. Vocês deveriam ter. Porque como que eu ia ser contra um cara que mostrasse as despesas corretamente e mostrasse que o cara não está esbanjando dinheiro público? Mas quando eu vejo um cara, quando é questionado na questão do auxílio moradia, né? O irmão dele era funcionário fantasma há 3 anos, recebia 17 mil por mês, o tal de Renato Bolsonaro lá. Não foi preso, né? Mas foi exonerado. Quando eu vejo escândalo na família, quando eu vejo que o cara fazia coisas antiéticas e imoral para um mito, se você é mito, não estou falando que as pessoas são perfeitas, mas com dinheiro público você tem que ser perfeito. Porque se trata de dinheiro do povo, dinheiro das pessoas. E aí quando você questiona isso, o cara fala, e o PT? Eu não estou falando de PT, o PT também tem seus erros, também tem seus podres. Vamos falar de todos os podres, porque a gente tem que ser patriota a nível de cobrar de todos, né? Eu não sou petista, eu sou cirista, eu já falei, mas o que faz a gente se tornar petista é o desapego ao Bolsonaro, né? É aquela questão de você não gostar do Bolsonaro, não gostar não da pessoa, mas da maneira como ele se conduz com desrespeito, né? Como no caso dessa repórter, em nenhum momento ele faz uma meia-culpa, ele não pede desculpa, repórter, ele não se arrepende, ele mantém se ele pudesse fazer de novo, pegar aquele auxílio moradia, ele pegaria, porque ele está justificando. Eu acho que o cara que é correto e ele erra, ele assume. O cara que é macho, ele assume. Gente, eu pegava, eu errei. Muitos políticos fazem isso, mas eu quero ser diferente. Então por isso estou abrindo mão, sabe? E era muito fácil ele fazer isso. E a partir daquele momento, ele mostrar pô, quase que não sai. Mostrar integridade em tudo que ele faz. Isso eu ia bater palma e falar, caraca, esse é mito. Eu ia defender, mas eu não posso defender o indefensável. O que muita gente faz aí é defender o que não tem defesa. É argumentar sobre o que não tem argumento. A explicação do cara não é ilegal, é imoral. Cara, que explicação ridícula isso, gente. É imoral e é ilegal. Não dá cadeia, não dá, porque na política não tem. Mas se tivesse a política como crime hediondo, ele estaria pagando. Mas é porque na nossa política não tem. Você tem um cara que ofende o STF e não acontece quase nada. O cara, tipo, ele pega de um poder, ele atinge o outro diretamente com ameaça e a gente acha que isso tá normal. Entende? Aí tu vai falar com esses caras na rede social, né, eles querem até te destruir, né, na vida pessoal e na rede social. Mas a verdade é pra ser dita. Aí você vê esses caras não se arrependem de sua atitude. A postura deles não é de arrependimento. Arrependimento deles parece que é fraqueza. E arrependimento é uma coisa nobre. Quando não há, é porque não se quer arrepender-se, não se quer, e nem se quer mostrar que está errado, tá? É assumir, eu tô certo, independente de qualquer coisa. É essa a postura de muitos militares antigamente, é a postura dos militares hoje, é a postura de políticos hoje. Não admitir erro, como se você pedisse desculpa, demonstrasse fraqueza. Não. Quem muda, quem se arrepende e muda, ele é mais forte do que a hipocrisia.